Bom, a gente pensou nessa live, né, sobre pensar sobre esgotamento físico, o que é esgotamento físico e diferenciar ele do burnout, porque acho que a palavra, o burnout está muito em alta, pelos excessos, né, o cansaço, as pessoas estão sempre muito sobrecarregadas e exaustas mentalmente, fisicamente, e alguns não estão conseguindo render da maneira adequada no seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas tarefas, nos seus compromissos, e acabam acreditando que estão desenvolvendo burnout. Algumas pessoas, às vezes, até buscam na clínica esse diagnóstico, acreditando que está com burnout, e quando está, né, quando a pessoa já desenvolveu, sim, a gente vai fazer esse diagnóstico da maneira adequada, fazer essa avaliação da melhor maneira possível, usando as ferramentas, a escuta, o histórico dessa pessoa, para a gente conseguir fechar esse diagnóstico e, enfim, e deixar essa pessoa assegurada, vamos dizer assim, dentro da empresa, se precisar de alguma documentação. Mas o esgotamento mental nem sempre é burnout, né, Rafael? Tem muito a ver com aquilo que a gente não se respeita. Eu penso que esse esgotamento mental é muito. Ele é momentâneo, às vezes é uma semana que você está extremamente sobrecarregada, assumiu muitos compromissos, e aí aquela semana é um pouco mais agitada, e você corre para todos os lados e resolve, e sinaliza, e de repente você percebe que quando você tem uma noite de sono bacana, quando você consegue descansar, conseguiu dar conta, né, das suas tarefas, você consegue descansar, você se sente renovado, porque foi um esgotamento mental, mas você estava exatamente naquela semana extremamente sobrecarregado. É isso que a gente precisa olhar. É, uma fase, é um tempo menor, mas quando você para no final de semana, ou você faz uma viagem, ou você quer ficar em casa, porque às vezes fazer uma viagem não significa que você descansou, porque às vezes na viagem você quer fazer várias coisas e você também acaba não descansando. Você está com a mente ali leve, porque você está aproveitando o momento, mas às vezes o seu corpo está cansado, a sua mente está tranquila, porque você não está trabalhando, mas o seu corpo está cansado. Esse esgotamento, quando você consegue ter essa pausa, você se renova. Você tem uma noite mais tranquila, esse sono é um sono completo, você chega no sono REM, que é onde você tem esse renovo, é onde você realmente descansa de fato, onde seus hormônios são liberados, você consegue chegar nesse estágio de descanso profundo, de sono profundo, e aí você acorda renovado, porque você, caramba, consegui. Quando se trata de um burnout, meu amigo, não será, né, um final de semana ou um passeio que você vai conseguir descansar, porque aquilo já está tomado, né? Você já está, vamos dizer, inflamado. Não é de uma hora para outra que você vai dormir, até porque quando a pessoa desenvolve o burnout, afeta muito o sono, né? A pessoa fica com muita insônia, ou quando ela acredita que vai conseguir dormir, ela dorme um pouco, mas esse sono não é um sono completo, ela não chega no seu sono mais profundo, então ela acaba no outro dia, ela continua exausta, ela continua cansada. Então a gente precisa observar como é que eu estou administrando o meu tempo durante a semana. Porque todos nós fazemos muitas coisas. Mas como é que eu estou organizando isso dentro desse leque de possibilidades, dentro dessas variedades de opções, porque a gente temos muitas opções. Ah, Cláudia, mas eu não tenho muitas. Se você prestar atenção, você tem. Porque começa pela Netflix, começa pelos seus bate-papos no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp. Ou você está, por acaso, está mexendo no TikTok. Por mais que você não esteja ali diretamente fazendo alguma coisa de uma forma presencial, você está
sempre conectado com pessoas e observando situações, buscando situações, então a sua mente está o tempo todo trabalhando, e é uma mente que está o tempo todo buscando informações, então é uma mente cansada. Então a gente precisa avaliar isso. Como é que é esse esgotamento e como é que eu causo esse esgotamento? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não faço nada e continuo cansada. Ah, mas eu não estou conseguindo dormir. Aí eu começo a fazer essa avaliação e fazer a pessoa olhar para a rotina dela. Como é que é a sua rotina? Que horas que você dorme? Que hora que você desliga seu celular? Qual é o horário que você consegue descansar de fato? Porque às vezes a pessoa descansa com o celular nas mãos, descansa diante de uma tela, descansa vendo um filme. Isso não é descanso, porque enquanto você está assistindo alguma coisa, o seu cérebro está funcionando para compreender aquele filme, para entender aquela linguagem. Você acaba acessando muitas emoções dependendo do que você está assistindo, a série, o filme, a novela, o desenho, enfim. Né? Então, você não está descansando, você está trabalhando. Né? A sua mente está agitada. Você não está deitada, descansada ou sentada olhando para a natureza e se conectando com você, com a sua respiração, com o seu corpo. Não, você está ativa, mesmo aparentemente, estando parada. Entende? Mas a cabeça está ali borbulhando. E aí a pessoa começa a ficar exausta, que não significa uma exaustão, burnout, pelos excessos de trabalho, pela fadiga do dia a dia, pelo acúmulo de responsabilidades e compromissos. Então, eu preciso que vocês comecem a caminhar comigo aí dentro do que eu estou colocando para vocês pensarem em relação ao esgotamento. E aí, Rafael? Eu estou abrindo aqui para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Está Sim, me sim, ouvindo? não. Ah. Sim, sim. Perfeitíssimo. Essa expressão burnout, ela é uma palavra que vem do inglês, e o significado dela é aquele que queima por dentro. Burnout, o significado dessa palavra. Já a expressão exaustão mental, que é o que nós estamos trazendo, né, para a gente ir detalhadamente trabalhando, caminhando, Cláudia, vamos caminhando, que Vamos nós vamos caminhando. caminhando. Vamos Isso acontece na caminhando. roda terapêutica, né? Estou falando, daqui a pouco o Rafael fica. Gente, olha só, o Rafael fica me imitando. Eu estou na roda terapêutica, eu estou falando, né? Porque aí eu estou ali, olha, mergulhada, porque eu estou nessa. Eu mergulho no tema, e aí, de vez em quando, gente, caminhando, eu faço um negócio assim, que ele estava me imitando, eu chorei de rir, porque ele fez igualzinho eu faço. Eu nunca me vi no olhar de outra pessoa, no caso de um homem, né? Quando o Rafael sinaliza assim, eu não aguentei, gente. Ele está realmente atento à Cláudia, né? O que a Cláudia fala e da forma que ela fala. O interessante é que ela está ali seguindo a linha de raciocínio, aí alguém vem e fala alguma coisa, ela para, ela... Vamos caminhando, vamos... Não me deixa me perder, não deixa a pessoa perdida. Ai, ai. Exatamente o detalhe do tema, o detalhe do caminho que nós estamos percorrendo, e é justamente isso. A exaustão mental, ela já aponta para um estado de fadiga recorrente, em que a gente já não tem mais energia para fazer absolutamente nada. Você para e você... O que está acontecendo comigo? A pergunta que a maioria das pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem, quando elas estão com essa exaustão mental, é: o que está acontecendo comigo? Por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Inicialmente, inicialmente, não conseguimos achar respostas para esse sentimento, para essas sensações que vêm em momentos repentinos. Do nada, né? O que aparentemente é do nada, começa com o processo, começa com sintomas. Do nada a gente para e... O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim?
como se não houvesse justificativas para isso. Porque, ô, minha amiga, a gente está acostumado a ficar tão no automático. Nós estamos acostumados a sempre estar fazendo tudo o tempo todo, a sempre Uhum. estar ativo. Aí eu não posso parar, eu não preciso parar. Esse sou eu, né? O fazer tudo o tempo todo sempre, que a gente não para olhar para si mesmo, para olhar para Sim. dentro da gente sobre o que está acontecendo comigo, o que eu tenho sentido ultimamente. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, um dos últimos gabinetes que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, a pessoa ela estava exatamente nesse estágio, ao ponto do próprio corpo físico começar a dar sinais. Nós não podemos dar o nome nem endereço, mas nós podemos dar o exemplo, né, das situações. Então, havia sinais físicos. A pessoa já estava com uma olheira gritante, minha amiga, mas gritante, de quem já não conseguia tirar noites de sono faziam semanas. Sabe? A expressão física da pessoa já estava aquela expressão que você olha e você tá muito cansado. Aquele olhar meio caído já passando essa fadiga. E aí nós começamos a construir algo, caminhando, vamos caminhando. Caminhando, nós fomos construindo algo. E nós pegamos um pedaço de papel e começamos a detalhar como é sua semana, né? O que você faz de segunda a sexta? Quais são os horários que você acorda? Quais são as primeiras coisas que você faz durante esses primeiros horários? Né? Qual é a última coisa que você faz no seu dia? A que horas você deita para dormir? E o que você faz enquanto você está pegando no sono? Né? O que você faz no início do mês, no final do seu mês? Parou e olhou para aquele papel e falou assim, cara, isso é impossível. A própria pessoa nessa caminhada, vamos caminhando, nessa caminhada, Chegou à ela conclusão, né? mesmo, ela olhou para a rotina que ela levava e ela parou assim, cara, eu não sou um robô, isso não faz sentido. Continuar com essa rotina exaustiva, continuar com esses hábitos, né? Porque a gente também está falando de mau hábitos que Uhum, uhum. começam a nos trazer malefícios. E aí foi muito interessante ver a pessoa com o olhar regalado assim, tipo assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? A responsabilidade que às vezes a gente coloca nas mãos do outro. E a gente precisa parar para pensar sobre a rotina, né? E se essa rotina ela é prazerosa. Porque ela começa a trazer um esgotamento quando você começa a fazer aquilo de uma forma descompromissada com você. O que é estar descompromissado com você? É quando você faz aquilo para o outro, quando você não está envolvido ou envolvida emocionalmente com as suas escolhas. Quando é só para agradar alguém, ou só para estar, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer, tá na moda tal coisa, não tem as modinhas? Temos as modinhas, né? Qual é a música do momento, qual é a roupa do momento, e aí, e às vezes, o que está sendo agora construído? Porque aí você tem que seguir aquilo ali, porque senão você está fora do padrão. É quando você cai nessas ciladas, não se respeitando, e aí você pode cair nessa exaustão, porque você está passando por cima dos seus limites e dos seus sentimentos. Entende? Que quando você faz algo de uma forma superficial, quando você não está de verdade fazendo aquilo, quando aquilo não te traz prazer em executar, em fazer, isso vai trazer para você uma liberação de hormônios que não são positivos. Vai trazer para você químicas que não são positivas para a sua saúde. Quando você entende que eu preciso me conectar com as coisas que eu escolho, eu não posso simplesmente fazer o que está na moda, porque você vai cair nessa exaustão. E vai ser a palavra vai ser
tão... Você vai ficar descontente, a palavra é essa, descontente em fazer algo que aparentemente é bonito, aparentemente é bom. Imagina alguém cuidar do outro, vamos imaginar eu aqui, a Cláudia. Né? Eu amo o meu trabalho, eu sou feliz com as coisas que eu faço, eu sou feliz nos meus atendimentos, eu sou feliz na coordenação que eu estou, eu sou feliz na roda terapêutica, eu sou feliz nas coisas que eu escolho para fazer. As coisas que, e tem coisas que chegam até a mim que eu falo assim, isso aqui eu não quero, eu não me vejo fazendo, não me vejo agora, não é para mim. E a gente tem que aprender a olhar, né? A se reconhecer. Eu acho que o autoconhecimento é importantíssimo, porque você começa a aprender a fazer as escolhas. E quando você começa a fazer algo que você está tendo prazer em fazer, isso tem a ver com a sua essência, você consegue colocar limites. Porque você vai, calma aí, eu vou fazer até aqui, mas aqui eu não vou, porque você está conectado com aquela situação. Não é assumindo a agenda de alguém, porque quando eu assumo a agenda de alguém, ou quando eu acredito que eu tenho que estar enquadrado ou enquadrada na moda, né? Vamos falar sobre saúde mental. Todo mundo está falando sobre saúde mental. Quem são as pessoas que estão falando sobre saúde mental? Quem são as pessoas que você está ouvindo falando de saúde mental? É isso. Quando eu falo que eu preciso estar alinhada com aquilo que eu quero fazer, eu não posso abrir mão da pessoa que eu sou, dos meus limites, do meu descanso, do meu prazer, do meu café com os meus amigos, da minha fugidinha com a minha família, do meu tempo de descanso, do meu tempo com minhas irmãs, com a minha mãe, enfim. Porque eu entendo que essa Cláudia, ela precisa estar bem também nos outros espaços. Se eu mergulho, ou se eu começo a executar tarefas, eu vou acabar me perdendo, porque toda hora tem alguém, né, Rafael, dizendo o que tem que ser feito. E toda hora alguém vai dizer para você também, olha, gente, olha, tá por aqui, olha, agora aqui tá legal. Imagina você nessa onda. Olha, agora é para cá, hein? Agora aquela música do caranguejo, né? Não tem a música do caranguejo? Pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá. Eu acho que é a música da Bahia, né, gente? Ô, Cláudia, você já foi no Carnaval da Bahia? Não. Mas eu já vi. É o negócio do caranguejo, que o pessoal vai pra lá, depois puxa pra cá. Imagina você nessa onda. Toda hora alguém te puxando para algum lugar e você tendo que se sentir dentro desses espaços para você se sentir, para você ser vista, ser ouvida, ou se sentir fazendo alguma coisa sem estar conectado com aquilo que é verdade para você. Por isso que a gente pode chegar nessa exaustão. Por isso que a gente pode acabar perdendo a mão e perdendo o prazer daquilo que às vezes escolhemos lá atrás. Fazemos escolhas que no meio do caminho a gente acaba perdendo, porque você acaba se perdendo daquilo que você acreditou em algum momento. Porque você começa a ouvir as outras vozes. Não estou dizendo para você ser rígido, rígida. Não vou ouvir ninguém. Não é sobre isso. Eu preciso me ouvir. Faz sentido para mim isso? Faz sentido para mim essas parcerias? Faz sentido para mim esse trabalho? Eu quero estar neste lugar? Quando eu me distancio de mim, é aí que eu caio nessa grande cilada dessa exaustão. Porque sem prazer vem desprazer. E com esse desprazer, o adoecimento. Porque se fica algo toda hora acontecendo, uma hora ou outra você vai fazer alguma coisa que você, caramba, poxa, eu vou ter que esticar mais um pouquinho, aconteceu uma situação, vou ter que resolver. Agora, se isso se repete, toda hora eu estou nesse lugar, eu vou acabar realmente chegando a essa exaustão, e não, a exaustão é um alerta. É um alerta. Vamos imaginar, a pessoa está sem dormir há uma semana. Tá bom, gente, uma semana aconteceram várias coisas, eu preciso organizar. E aí a pessoa volta, né? Assume novamente, calma aí, deixa eu voltar no descanso, me alimentar bem, fazer minha atividade física, encontrar as pessoas que eu gosto, falar sobre outras coisas, não só do meu trabalho, mas conversar sobre outras coisas.
Legal. Agora, quando você não para observar que aquele momento de urgência, porque às vezes acontece uma urgência e você precisa se movimentar. Agora, se essa urgência ela acontece por semanas, meses e anos, aí você pode sim desenvolver um burnout. E o burnout ele é algo tão perigoso, quando a gente pensa nele, é pensar em alguém que está fora do propósito. É alguém que está desconectado da vida, porque ela fica uma pessoa extremamente tão adoecida que ela já não se vê, ela já não se percebe, ela já não sente. Quando eu falo ela já não sente, ela está no trabalho, mas ela já não ouve mais, ela já não é mais empático às necessidades do outro, ela já não se conecta mais com aquilo que ela antes se preocupava. Entende como é perigoso o esgotamento se ele não for olhado com cuidado, se você não parar para se olhar, porque não é esperar o outro olhar e sinalizar, porque o outro sempre vai querer alguma coisa de você. É ou não é, gente? Ou só acontece comigo? Toda hora alguém quer alguma coisa. Não é assim, Rafael? Toda hora alguém tem um. Olha só, tem tal coisa. Às vezes dá, às vezes não dá. Agora você entende que é algo que, se você perde o controle, se você perde o seu lugar de tomar decisões, de fazer escolhas, você, nesse processo longo de esgotamento, pode vir, sim, um burnout, a dificuldade de dizer não, é muito comum isso, a dificuldade de aceitar ajuda, a dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Não dá para carregar tudo. Já tentou já colocar tudo nas mãos e sai. Não dá. Uma hora você vai ter que colocar alguma coisa no chão. Uma hora você vai saber que não dá para carregar, vai estar pesado demais. E esse processo desses excessos vai te adoecendo, que é um adoecimento gradativo, silencioso. Não é de uma hora, nada é de uma hora para outra. Eu lembro muito, a minha amiga Dani não está aí, né? Mas eu lembro muito da minha amiga, a gente conversando sobre. Se tem situações que começa com uma coceirinha. Ai, tá coçando aqui na minha perna. Aí ela tá coçando, aí não vou olhar, daqui a pouco tá um buraco. Mas começou com uma coceirinha. E a gente às vezes não presta atenção nessa coceirinha, não presta atenção nesse incômodo, não presta atenção nessas noites sem dormir, não presta atenção nessa dor no estômago, não presta atenção nessa dor de cabeça crônica, não presta atenção nessa queda de cabelo, não presta atenção nessa psoríase, não presta atenção nesse sono que você não consegue descansar, não presta atenção no seu inchaço, não presta atenção na sua falta de apetite ou no seu excesso. Não está entendendo o que está acontecendo e o tempo todo engolindo essas emoções, porque essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de colocar limites, essa dificuldade de sair de alguns lugares, essa dificuldade de sair de alguns lugares que não te encaixa mais, porque ou você cresceu, ou você diminuiu, eu não sei como você vê, como você se vê, mas é entender, eu não me encaixo mais. Eu não me vejo mais aqui. E você está num lugar que você não se encaixa, isso traz para você um esgotamento também. Porque você vai ter que se esforçar tanto para ficar ali. Vai ter que se esforçar tanto para dar conta daquilo que não faz mais parte. Você já vê diferente, você já ouve diferente. Você já não... A sua criatividade se perdeu. Você não consegue mais ser criativo ou criativa dentro daquele espaço. Entende? Como a coisa é aparentemente simples, mas ela é extremamente grave, profunda. E trazer isso neste momento, em 2025, quando a gente entende que olhar para essa saúde mental é trazer para você qualidade de vida em todas as áreas da sua vida. Porque esse esgotamento ele vai aparecer em você, mas quem está ao seu redor vai sentir essa pessoa mais agressiva, mais irritada,
né? Essa pessoa mais cansada, menos criativa, essa pessoa sempre com uma reclamação. Não estou dizendo que a gente não tem que reclamar, às vezes a gente reclama, tem coisas. Acontece, eu estou falando dos excessos, tá, gente? Tudo aquilo que eu trago aqui, quando eu pontuo alguma coisa, sempre é sobre o excesso. Claro que a gente vai reclamar. Um dia desse mesmo eu reclamei com a minha amiga, a gente foi tomar um café. Deixa eu ver se ela tá aí. Ela tá. Coisa mais linda do mundo. Fomos tomar um café e aí pedimos um pão de queijo, né? E ela pediu um empadinho, um empadão, assim, um pedacinho pequeno e tudo mais. Eu pedi o pão de queijo que eu sempre gosto de pedir, só que não tinha os recheios que eu queria, que eu gosto muito com requeijão, e não sei o quê. Só que tava ruim o negócio. Aí eu falei, amiga, eu queria dar uma reclamadinha. Vamos reclamar um pouquinho hoje? Eu queria reclamar. Vamos. Aí ela falou, tá, vamos reclamar. Aí eu falei, quem é o gerente? Aí eu já quero falar com o gerente, que é a gerente. Aí a minha do caixa olhou assim, poxa, será que ela vai reclamar da gente? Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, mudou alguma coisa? Mudaram o fornecedor? Os pães de queijo? Não sei o quê. Às vezes a gente vai reclamar, mas não é uma reclamação para trazer um prejuízo, é uma reclamação para falar assim, olha só, eu sempre venho tomar café aqui, o pão de queijo aqui é maravilhoso, o café é maravilhoso. Só que hoje está estranho. E aí não era só um paladar meu, a minha amiga também sentiu da mesma forma. Então, assim, eu não estou falando sobre você reclamar sobre algumas coisas que você viu que não está legal. Eu estou falando dos excessos. Você está em todos os lugares reclamando de tudo. Você já está intolerante. Entende? É estar intolerante, é reclamar sobre qualquer coisa, sobre qualquer situação. E aí já diz muito o quanto que você já está adoecido, o quanto que você não tem mais paciência para nada. É por aí. Vocês estão aí, gente, comigo? Estão caminhando aí comigo? Tá tudo certo? Deixa eu ver quem tá aqui. Solta, Tá todo mundo aí, né? solta o coração. Tá, Um tá entendendo? coraçãozinho, alguma coisa. Isso. Comentando. Legal, legal. Eu percebi que está tendo um atraso para as mensagens chegar para a gente. Só que eu estou É? com outro celular aqui, as mensagens das pessoas estão chegando. Ótimo, Então, para ótimo, você Rafael. que nesse caminhando, nós estamos falando sobre esgotamento mental, ok? Esse é o nosso tema principal. E o subtema é esgotamento mental, nem se é ou não síndrome de burnout, ok? Nós estamos nos encaminhando para isso. E assim que você sair daqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Maravilhosamente. É um canal onde nós colocamos os melhores cortes das lives. E o nosso Instagram agora, maravilhosamente, ou maravilhosamente Psique, aqui no Instagram e no Facebook, para estar mais perto de você, com os melhores cortes, tá bom? Continue comentando aqui, que no decorrer da live, lá próximo ao final, nós vamos começar a dar atenção às perguntas que vocês estão fazendo, aos questionamentos. Vai deixando aqui. Se não der tempo de fazer na live, a gente grava outros vídeos, põe um tema numa próxima live, tá bom? Pode ficar de pau, porque a gente está muito atento em questão. E não se esqueça de colocar aqui também de onde você é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, Minas Gerais, Volta Redonda. Nós temos pessoas sempre de vários estados do nosso. Bom, né, amiga? Muito profundo, né? Esse tema, essa caminhada. Vocês estão compreendendo o que eu estou colocando aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Sobre essa observação? Fala que sim, para eu saber se a gente está caminhando juntos, pensando, tentando buscar esse equilíbrio, igual a Karen está colocando. É muito difícil o equilíbrio. Achar o equilíbrio é a parte mais difícil. É muito difícil mesmo. Porque estamos o tempo todo sendo ativados a fazer alguma coisa, impulsionado a resolver algumas questões que às vezes não são nossas. Entende? Que esse esgotamento vai muito dessa...
dessa dificuldade, desse limite que às vezes você não coloca em você e também não coloca no outro. Porque você fica sempre acreditando que você tem que dar conta de tudo. E às vezes você não tem que dar conta de tudo. Tem hora que a gente precisa sair de cena. Tem hora que a gente precisa parar para respirar. A gente fala de respirar como se a gente não respirasse. Às vezes a gente esquece de respirar, Rafael. Às vezes a gente não consegue observar o ar que sai e o ar que entra. Entende? Às vezes a gente não consegue prestar atenção que você está o tempo todo tão mergulhado em coisas fora de você que você não presta atenção no que está acontecendo dentro. Você não gosta de acessar o seu medo, não gosta de acessar as suas dores, não gosta de acessar as suas angústias, não gosta de olhar para aquilo que você precisa decidir, resolver. E aí fica. Aí começa, porque assim, é um caminho sem volta às vezes. Quando você busca, quando você começa a ter essa compensação, você começa a se compensar de alguma forma, buscando alguma coisa para te trazer alívio, isso pode ser trabalho, isso pode ser jogos, isso pode ser sexo, isso pode ser comida, isso pode ser droga, isso pode ser tanta coisa. E aí você está ali o tempo todo, não querendo acessar. E esse esgotamento, em algumas situações, é uma fuga também. É uma fuga, porque deixa eu me manter ocupada, porque eu não quero olhar para aquilo que eu preciso resolver. E aí, não, nossa, eu estou trabalhando. Tô exausto, estou na correria. Agora, esse negócio, estou na correria, ou palavra enjoada. Estou na correria, ou frasezinha enjoada. Estou no corre. Ainda tem esse negócio, estou no corre. Aqui no Rio é isso, estou no corre, estou na correria, estou nas... E às vezes o corre é só na sua cabeça. Porque quando você olha para a vida, você está vendo que está tudo paralisado, mas a cabeça está tão mergulhada, está tão cheia, paralisou. Então vem esse esgotamento. O esgotamento ao ponto de você perder aquilo que é original seu. Às vezes o sorriso, o bate-papo mais leve, o abraço demorado, o sorriso fácil, os trocadilhos, ou a palavra mansa. Algo que é muito da sua singularidade, muito seu. Entende? Né? Tem alguns amigos, quando eu ouço o professor, poderia sair dela, só poderia sair dele. É da pessoa. E quando você vê que aquela pessoa, né, tá perdendo algumas coisas, você fala assim, caramba, essa pessoa não tá legal. Ela não está legal um dia, 2 dias. Agora você começa a acompanhar essa pessoa, você está vendo que ela não está legal por muito tempo. E precisamos ser amigos para sinalizar isso para o outro. Fulano, eu estou percebendo tal coisa. Mas também não percebo, também não fala só da parte ruim, né, gente? Pelo amor de Deus. Fala da parte boa também. Fala da parte ruim, todo mundo vê. Às vezes todo mundo vê, mas não fala. Isso também não é legal. Mas sinalizar para o outro, olha, não estou vendo você rindo mais. Cadê aquela alegria? Cadê aquela motivação? Cadê aquela pessoa cheia de vida? Não é cobrança, não é sobre cobrar. É falar para o outro, eu lembro de você. Ai, gente, coisa linda. Agora eu fiquei emocionada com isso que eu falei agora. Eu gosto dessa coisa. Eu lembro de você. Eu lembro de você é falar, cara, eu presto atenção em você. E você tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas você não é mais a mesma pessoa. Pelo menos nos nossos 3 encontros, no nosso último encontro, enfim. Eu percebi que alguma coisa mudou. E aí você dá uma oportunidade para essa pessoa compartilhar com você ou não. Enfim, né? Cada um vai se sentir à vontade ou não para falar. Mas é importante que você diga, eu lembro de você. Eu tenho memórias de você. Em outros momentos, em outras situações. Isso vai fazer toda a diferença. E é muito bom a gente receber esses feedbacks das pessoas que estão perto da gente, que gostam da gente, que a gente gosta, que a gente troca informações.
a gente troca referências, compartilha a vida, projetos, sonhos, enfim, a gente precisa se conectar novamente com o outro, porque está tudo tão distante. É tudo sempre virtual, é tudo sempre por mensagem, é tudo sempre corrido. E aí, quando tiver a oportunidade de fazer esses encontros, faça, porque isso é trazer para essa pessoa equilíbrio, sair dessa exaustão, é trazer para ela a realidade, o mundo, é o toque, né? É o abraço. Estou aqui, estamos juntos. E aí, vamos conversar olho no olho, rir, falar sobre outras coisas, parar para ouvir, deixar ser ouvido também, que às vezes a gente não se abre, né? A gente sempre está nesse lugar de ouvir, e a gente às vezes não fala. A exaustão, ela é só um ponto, é só uma pontinha daquilo que a gente precisa descer para olhar com cuidado, olhar com atenção, olhar e sentir. Estou vendo que tem algo aqui que não está legal. E ter a coragem de pedir ajuda, não é, Rafael? Ter a coragem de levantar a mãozinha, sim. Entendeu? Você está vendo as perguntas aí, Rafael? Então, pela nossa live aqui no nosso celular, não está aparecendo. Eu estou com outro celular aqui e a galera está aqui, sim, estamos entendendo, está sendo muito construtivo. O bacana é que as pessoas estão sempre comentando algo sobre o que nós estamos falando. Isso também é muito interessante. Eu vou tentar depois tirar um print para a gente compartilhar as coisas mais interessantes que não estão expondo, né? Sim. Ou de ninguém, mas com pontos interessantes aqui sobre a nossa live. Quando acabar a live, vai nos comentários da própria live e deixa um comentário lá, porque esses comentários que vocês estão colocando aqui, interessantíssimo, eles não ficam na live depois. Então, acabou a live, você volta lá na live, lá no meu feed, e você deixa lá um comentário. A gente gosta de coisa grande, de coisa intensa, sabe? Deixa um texto mesmo. Ah, coube e um 2 por 3. A gente fala. Isso, a gente gosta de, sabe? Põe pra fora, sabe? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma palestra que eu dei esse mês que passou em um projeto. E quando eu cheguei nesse projeto, eu percebi que as pessoas estavam muito no automático, sabe? Assim como nós estamos, infelizmente, hoje em dia, no automático, sabe? Muito. Nós achamos que estamos regrados, mas na verdade o nosso emocional, dentro dessa regra que a gente acha que está, o nosso emocional está desregrado, a nossa alimentação está desregrada, o nosso sono está desregrado. Dentro desse, nossa, eu estou vendo algo. E eu tive que mudar o tema. Eu tive essa percepção, eu mudei o tema. E aí eu peguei um espelho, eu coloquei assim para cada um se ver. E as pessoas foram se olhando e elas só conseguiam ver as suas imperfeições. Os únicos detalhes que elas conseguiram ver eram das suas imperfeições. Aí eu comecei a falar o seguinte, né, dando seguimento ao que você mesmo estava falando sobre os detalhes, eu falei, gente, primeiro todos nós precisamos sempre estar nos olhando e entendendo que, primeiro, nós não somos robôs. Não somos. A inteligência artificial está aí e está aí para contribuir com a gente, mas nós não somos a inteligência artificial. Nós não sabemos de tudo. Nós sempre estamos e precisamos estar abertos para aprender sobre alguma coisa. Existem maquiagens para tampar aquilo que nos falta, o que a gente olha e que a gente não gosta, o que a gente percebe que não está tão em alta na atualidade, porque o queixo tem que estar de um jeito, mas nós não somos a maquiagem. Calma! Sabe? Às vezes é preciso olhar para si mesmo
como nós realmente somos e se enxergar como humano, como pessoas que não dão conta de tudo, sabe? Eu não vou dar conta de tudo todos os dias. Uhum. E nós não temos obrigação de todos os dias ter que dar conta de. Eu não posso parar porque eu tenho que dar conta de tudo. Ó, respira. Só Respira quem aí, gente. consegue fazer isso. Vamos fazer esse exercício aí Você agora, ó. ajuda? É. Foi aquilo que a nossa psicóloga falou. Às vezes, a nossa respiração é óbvio pela ciência, ela é muito mais inconsciente. Então, é um instinto natural do ser humano. Mas se você não tiver essa percepção de calma aí, olha aqui, ó. Eu estou respirando, porque existem alguns momentos em que nós estamos nesse esgotamento mental, em diversos outros aspectos psicológicos, que a gente pode ficar até alguns segundos sem respirar e não perceber, por causa Sim, dessa pressão. Então a nossa respiração fica tão ofegante, porque ela está sendo mobilizada pelo que nós estamos sentindo, e a gente mesmo já não estamos tendo esse tato de se sentir, de se olhar, de se perceber. Então, é tempo também de olhar para a gente e entender que nós somos seres humanos. E parar para respirar, parar para observar os detalhes, é coisa de humano, gente. Parece sim. ser coisa de outro mundo. Eu parar tudo que eu tenho para fazer para respirar, parar tudo Como que eu tenho assim? para fazer para observar. Pode falar, minha amiga, você falou algo? É isso, é parar para essa escuta, né, Rafael, sobre o que eu devo fazer com tudo aquilo que eu estou sentindo. O que eu faço com tudo aquilo que eu estou sentindo? Eu compartilho com quem? Eu faço o que dentro dessa observação quando eu começo a entender que eu já estou esgotada? Quais são os primeiros passos para eu voltar para a minha essência? Voltar para aquilo que eu era, para onde eu me perdi, aonde que eu parei, qual foi o momento que eu acreditei que eu poderia fazer ou realizar coisas que não tinha nada a ver comigo. Qual foi o momento que eu entendi que eu posso virar a noite jogando, vendo qualquer coisa na internet para ocupar o meu tempo, para eu não acessar as minhas dores? Qual foi o momento que eu acreditei que eu tinha que ficar o tempo todo buscando todas as informações pela minha insegurança, para quando eu chegasse em algum momento, em qualquer roda de conversas, eu estivesse me sentindo seguro ou segura para falar sobre todos aqueles temas, porque, afinal de contas, eu preciso estar no mesmo nível que o outro, que às vezes é o nível que você imagina que o outro tem, né? Porque às vezes nem sempre é aquilo é real. Né? São os cortes que a gente vê no TikTok, né? Uma frase, que a pessoa, nossa, e aquilo viraliza, né? A pessoa falou sobre tal coisa, quando você vai pesquisar, aquela pessoa é o copia e cola. Ela copiou uma frase e aquela frase ela ecoou, né? Aquilo foi divulgado de uma maneira tão grandiosa que as pessoas começaram a acreditar que aquilo veio daquela pessoa, aquela pessoa tem aquele conhecimento. E aí a gente fica sem querer se comparando a essas pessoas, e aí começa esse desespero, esse adoecimento mental e físico, porque acaba o seu corpo correndo atrás de estar próximo, pelo menos próximo, dessas pessoas que você acredita que tem muita coisa a acrescentar, e essa insegurança acaba te esgotando, porque eu lembro que eu tive um paciente em algum momento que ele falava, eu ficava por horas na madrugada tentando
pegar todas as informações possíveis, porque eu queria, no outro dia, na escola, depois na faculdade, ser vista como nerd. Que, nossa, que chegava no outro dia e estudou. Não, estudei não. E aí tirava nota altíssima, só que não. Ele precisava ter esse reconhecimento. E aí chegava a exaustão, cansaço mental. Chegava, às vezes, na prova, às vezes, durante a aula, às vezes não conseguia fazer a prova, ou quando fazia a prova, depois caía no sono profundo, ia para casa e passava, às vezes, a tarde inteira dormindo, porque tinha passado a noite toda estudando, não só com a preocupação de fazer uma nota legal, mas com a preocupação de ser visto. Entende? De ser admirado, de ter um reconhecimento. Isso é muito sério. Porque esse esgotamento, é o que eu falo, ele está nessa superfície aqui. Quando você aprofunda, você vai lá descobrir quem era essa mulher, quem era esse homem. Ela, quando era menina, o que ela acreditou, o que falaram para ela. Ela tinha que alcançar o quê para receber a admiração desses pais, desses tios, desses avós. Ou quando ela conseguiu conquistar algo, ela recebeu o quê de gratificação? E que isso trouxe para ela uma marca na alma dela, e ela acredita que tem que fazer esse processo sempre. Só que agora é uma outra fase, não é mais uma menina, é uma mulher que tem... As coisas mudaram, né? Outros compromissos. Quando você é menina, é a escola, às vezes uma tarefa dentro de casa. Quando você vai para a fase adulta, você assume vários compromissos, então não dá mais para viver como antes. E aí você pode cair também nessa cilada dessa exaustão. Você vai perdendo aquilo que eu falei lá no início, esse prazer em fazer algo que poderia ser prazeroso, que em algum momento foi prazeroso. E mudar a rota. Mudar a rota, nossa, foi algo até que eu ouvi ontem, tá? Foi algo até que eu ouvi ontem. Às vezes não é uma questão de se arrepender, mas mudar a rota. Você pode fazer, mas muda a rota, vê o que pode ser ajustado ali. Entende? O resultado. Você pode fazer, querer aquele resultado, mas você pode fazer uma outra rota que vai te trazer muito mais benefício. E é um benefício sempre entendendo para quem é esse benefício. Quem é que vai receber esses aplausos? Ou para quem você quer dar esses aplausos? Qual é a sensação que você tem cada vez que você realiza algo? O final de cada tarefa ou de cada projeto, você se sente como? Uma coisa que eu falo muito é da roda terapêutica, que eu sou apaixonada pela roda terapêutica, né, gente? Eu amo a roda terapêutica. Amanhã temos roda terapêutica, graças a Deus, né? Então, assim, é prazeroso demais. É bom demais compartilhar, ouvir. É assim, é uma coisa que, assim, às vezes eu falo assim, gente, eu tô rodando tanto nessa roda que eu vou acabar tonta, porque eu ando pra lá, ando pra cá, né? Eu não consigo ficar paradinha. Quem tá perto de mim sabe, quando fica ali, ai, tal coisa. Gente, se eu tiver assim, alguma coisa aconteceu. Me chacoalha, fala, Cláudio, você tá aí? Porque eu tô, né, ando pra lá, ando pra cá, rodo pra lá, rodo pra cá. Aí fala igual o Rafael, caminhando, seguindo, né? E no final, prestar atenção nisso. E no final, você está feliz. Porque você pode até estar com cansaço físico natural do dia, mas você está feliz. A exaustão não te traz felicidade. Quando você está exausto, você começa a olhar para aquilo como algo ruim. Ai, meu Deus. Novamente. Nossa, tem que fazer, né? Ai, nossa. E quando termina, ou você vai muito empolgado, e quando termina, você tá, nossa, ui, acabou aquela coisa, né? Ai, sabe aquela, quase como se fosse um vômito, né? Tô passando mal, coloquei para fora, ai, que alívio. Claro que vamos ficar
cansados no final, mas não exaustos. Exaustos a ponto de desvalorizar aquilo que foi feito, de não ter prazer naquilo, ou não falar mais sobre aquilo. Deve já, eu não quero nem falar mais sobre isso, passou. Calma aí, o que aconteceu que trouxe para você esse desprazer em algo que você fazia com tanto prazer? Essa conexão entre fazer, você estar fazendo, ou alguém quer que você faça, tem aí uma diferença. Nesse processo, enquanto eu faço, ou enquanto o outro quer que eu faça, vai fazer toda a diferença nesse final. É isso que precisamos prestar atenção. Não caia nessa cilada. Todos estão fazendo, eu preciso fazer. Não perca aquilo que é seu. Não se perca. Porque as coisas, elas se perdem muito rápido. As coisas se perdem, elas perdem o valor. O bate-papo perdeu o valor. O café perdeu o valor. Um copo de suco de uva perdeu o valor. Né? Perdeu o valor. E aí? Por que está perdendo? Por que as coisas estão perdendo valor para você? Meu povo. E aí, Rafael? Uma construção muito... É maravilhoso. A gente ama falar sobre esse... Vamos caminhando, sobre esse caminho, né? Sobre essa construção. Você citou um detalhe interessantíssimo sobre o cansaço e a exaustão. O cansaço, ele é um mecanismo automático é uma reação a algo. Então, naturalmente, depois de um longo dia de trabalho, é muito natural o nosso corpo se sentir, né, cansado, aquele desejo de só comer alguma coisa, ir para a cama, né? Uhum. Depois de um longo planejando muita coisa, né, pensando, e aí você sente que a sua mente ela está cansada, ela está precisando parar, você já está naquele estágio de se eu puder hoje eu já não vou falar mais nada, vou ficar quietinho, porque eu estou sentindo que a minha mente está cansada. São reações naturais, né, ao dia a dia, ao cotidiano, aquilo que a gente faz. Já o esgotamento, eu amo esse processo. O esgotamento é algo que foi ao excesso. Não é só mais um simples cansaço do dia a dia. É como se a gente estivesse com 5, 10 sacos de cimento nas costas. E você fica até sem entender, porque você talvez chega em um estágio da sua vida em que você não consegue achar resposta para esse peso desses 5, 10 sacos de cimento nas suas costas. Aí a gente já não está falando mais de um cansaço que é resultado de vários fatores. Não, agora a gente está falando de algo que foi ao excesso, que já ultrapassou até as nossas próprias capacidades. Nas lives anteriores que nós fizemos, e você pode achar essas lives lá no nosso canal do YouTube, Maravilhosamente Psique, ou no nosso Instagram ou Facebook, Maravilhosamente, você pode achar essas lives. Em todas elas eu falei que todo excesso ele pode apontar para uma falta. Todo excesso ele pode também apontar para uma falta. É aquele momento que você para pensar e você... Por que eu estou fazendo isso ao extremo? Por que eu estou me permitindo isso? Sabe, por que além de fazer por mim, eu ainda estou me achando na obrigação de fazer pelos outros e pelos outros e pelos outros? É algo que não acaba, que não termina. Todo excesso, ele aponta para uma falta. Nós até postamos uma frase dessa no feed da divulgação, falando sobre a dificuldade em dizer não. A dificuldade
de impor limites, o que inconscientemente eu estou querendo, eu estou buscando com essa dificuldade de dizer não, com essa dificuldade de impor limites? Tem alguma coisa, existem algumas coisas ali por trás, é uma aceitação, sabe? Esse esgotamento está vindo, né, através desse fazer para saciar o outro, para que o outro me veja de uma forma, para caber dentro da expectativa do outro. Isso é muito exaustivo, já não é mais cansativo, é exaustivo dentro desse ciclo. É muito isso, é muito isso. Acho que quando, quando a ideia, acho que quando sentamos para conversarmos sobre essa live, eu estava até falando, né, Rafael, da pausa que eu dei, né? Eu viajei, e aí, e aí temos novidades aí chegando, né, gente? Eu vou ter que falar isso. Porque quando você está Fala. quando a gente está com a mente descansada, a sua criatividade está aqui, né? Tá em alta. Você está ali aberto, né? E eu lembro que nessa travessia, né, aconteceram dois momentos de travessia. Isso no Jacaré, onde a gente lá, isso em João Pessoa, a gente passando para ver lá a gente fala na Praia do Jacaré, onde você vai assistir o pôr do sol, né, com o cara que vem no barco, tocando sax, é a coisa mais linda. E aí foi esse momento de travessia, e teve um outro momento da travessia, indo para a Praia Vermelha, né, que é também João Pessoa, né, que você pega o barco e vai também lá para o meio do mar, ter acesso a essa areia vermelha que uma parece um pozinho dourado. Você passa no corpo assim, você vê como se fosse uma purpurina. É uma coisa, é macio, é bom de pegar. A gente ficou fazendo esfoliação, a gente faz coisas horríveis, né? Na praia fazendo esfoliação com aquela areia, mas você estava ali. Mas no processo da travessia, com a cabeça tranquila e observando e ouvindo, porque é isso, né? Você está atenta. E aí eu escutei algumas histórias nessa minha travessia, veio a palavra travessia, e ouvindo algumas coisas sobre divórcio, sobre luto, sobre mudanças de trabalho, mudanças de pessoas que estavam indo morar em João Pessoa, veio o tema do curso que eu estou montando, que são Mulheres em Travessia. Por que veio isso? Porque eu estava descansada, com a mente descansada. Mas descansada não significa desatenta. Entende? Porque a pessoa cansada, ela perde a atenção, ela perde o foco, ela vai fazendo no automático, mas ela já não está fazendo, ela já não está ouvindo como deveria ouvir. É tudo que você fica repetindo. Fulano já fez, fulano tem, olha, mas o quê? Porque o outro tá só fazendo. Tá meio que robotizado, tá só executando algumas coisas. E essa travessia, atravessando, e veio esse tema, Mulheres em Travessia, atravessando algumas coisas. Porque temos que atravessar, Rafael. Não dá para ficar no meio do caminho. Não dá para ficar parado, estacionado. Precisamos atravessar. E quais são as ferramentas para eu atravessar algumas questões que se apresentam diante da nossa vida? E aí, quando eu penso nessa palavra, quando eu penso nessa frase atravessar, precisamos atravessar esse esgotamento. Eu olhar o que está me esgotando, eu preciso atravessar isso. Eu não posso ficar, é assim mesmo, todo mundo diz que é exaustivo mesmo, isso é cansativo mesmo, tá todo mundo cansado. Calma aí, eu preciso sair desse lugar. Eu não posso ancorar ali e normalizar tudo isso. Esse cansaço, esse mal-estar, essa frieza.
esse desdenho, esse descontentamento. Entende? Que a gente precisa atravessar algumas coisas, não parando o quanto que isso traz prejuízo para a gente. Então é isso. Estou jogando aí para vocês, tá, gente? A gente está organizando aí. Eu estou organizando esse curso Mulheres em Travessia. Eu tô fervilhando. E não tem só mulheres em travessia, tem homens também em travessia. Que o Rafael ficou, meu Deus! Compartilhei com ele, ficou pensando várias coisas. Mas é isso, porque é nesse processo de descanso, quando você sai da exaustão, muita coisa, você, calma aí. Essa atenção, essa sensibilidade, essa escuta genuína, ela fica muito ativa. E aí você precisa entender os sinais. Né? Precisa entender os sinais, os comandos. Você precisa estar conectada. Isso é divino. Eu não gosto de falar isso, eu fico emocionada falando sobre isso. Eu fico com vontade de chorar. Porque foi muito marcante. Isso é sobre nós, né? Nós, literalmente, no plural, todos nós. Todos nós estamos vivos, todos nós estamos, né, passando por experiências, todos nós estamos passando por ciclos. E um detalhe importantíssimo, nós não somos as mesmas pessoas em cada novo ciclo. Cada ciclo que a gente entra, a gente muda. Quando a gente não muda, a gente molda alguns detalhes principalmente dentro da gente. Então, é muito importante a gente começar a olhar para dentro de si, para o nosso redor, e buscar o que está acontecendo, sabe? Pelo que eu estou passando. Atravessando o quê? Vamos pegar um gancho aí. O que for, sabe? Às vezes é bom a gente se perguntar: eu continuo me amando? Eu continuo me olhando? Continuo observando? Sabe, eu vou usar uma expressão aqui, que ela é usada para outras coisas, mas a gente precisa ser amante de si mesmo. A gente precisa ser homem e mulher de si mesmo, sabe? De observar aqueles detalhes que há muito tempo a gente parou. Nós paramos no meio do caminho e nós nos esquecemos no decorrer desses ciclos. Então é importantíssimo a gente se resgatar. Peraí. Então quer dizer que porque eu tenho filho, tenho filha, tenho filhos, porque eu tenho marido, eu tenho uma esposa, eu tenho um casamento, porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho um curso, eu tenho uma faculdade, eu não posso descansar, eu não posso ter um momento de lazer. Eu não. Que palavra é essa? Eu não posso. Eu não posso? A pergunta se fazer é essa. Eu não posso? Por que eu não posso? Para cuidar dos outros, eu também preciso cuidar de mim. Para amar os outros, eu também preciso me dar esse amor, porque senão, se eu não dar para me acrescentar, se eu não construir, para me reconstruir, o que eu tenho para contribuir com o outro? Cansaço, fadiga, exaustão. Rafael, eu acho que está encerrando, não está? Tá dando uma cortada aí. Não sei. Não tem tempo não. Deve ser internet. Tá dando uma... Isso aí. 57 live. Provavelmente seja internet. Sim, sim. Mas deu para ouvir? Deu para ouvir. Se é porque ficou cortando, aí eu falei, caramba, será que tá caindo? Porque eu tô meio perdida aqui no tempo. Então, completou 57 minutos agora. Tem bastante gente entrando ainda. As pessoas estão
fazendo bastante comentários. Você consegue ver aí os comentários das pessoas? Eu não consigo ver todo mundo, mas eu estou vendo alguns comentários bacana. Pelo celular que eu estou fazendo, estou conseguindo ver. Eu só estou Tá, conseguindo ver por esse aqui. tá. Mas a galera está falando aqui que está maravilhosa, que o tema é muito importante, que a abordagem está sendo excelente. As pessoas estão colocando sobre as suas próprias experiências. Eu estou passando por isso. Eu passei por isso recentemente. É muito difícil estar nessa situação. As pessoas estão colocando. Então, para você que entrou agora, mais uma vez, o nosso tema é esgotamento mental. Eu sou Rafael Basílio, estudante de psicanálise. Nós estamos aqui com a nossa psicóloga Cláudia Mello. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, maravilhosamente. O link vai estar aqui na minha bio. Lá a gente coloca os melhores cortes. Para você que não gosta de vídeo longo, de vídeo muito, né? Vai estar lá os melhores cortes. Siga o nosso Instagram também. Nosso Instagram e nosso Facebook, maravilhosamente. O link vai estar no final dessa live. Vai estar lá na postagem que eu fiz, lá no meu feed. Segue a gente, porque vamos estar compartilhando os cortes em todas elas. E siga também a nossa psicóloga Cláudia Mello no Instagram, no Facebook, no canal dela do YouTube, tá bom? E continue aqui comentando aqui sobre o que você está achando, acrescentando algumas coisas, porque nós estamos aprendendo juntos, tá bom? Isso aí. Sobre esse tema. Aqui é um bate-papo, né? Aqui é um bate-papo. Trazer para você, se conectar com você. Eu acho que eu sempre gosto disso, né? Acho que a nossa fala é muito aqui, ó. Essa conversa é fazer você compreender algumas coisas com simplicidade, com tranquilidade, com leveza, trazer uma reflexão. Eu nunca vou trazer algo que vai deixar você no raso. Eu preciso que você mergulhe comigo, que você sinta também, que você se conecte com você, com aquilo que você está vivendo. E eu quero também que você traga para você essa responsabilidade sobre o que você precisa fazer com tudo que você ouve, né? Com tudo aquilo que você busca para aprender, com tudo aquilo que você acredita que precisa mudar, porque às vezes a gente sabe que precisa, mas eu começo por onde? Eu começo por onde? Dentro dessa lista de coisas que eu preciso, eu começo por onde? Eu começo por mim. Começo por mim. Né? Eu tenho que fazer 1000 coisas. Começo por onde? Por mim. A pessoa mais importante para conseguir fazer as coisas é você. É por você. É com o seu corpo, é com a sua alma, é com o seu espírito. É a pessoa que vai executar todos os planos e sonhos e projetos. É você. Então comece por você. É isso. O outro vai ter acesso primeiro a você. Então você é a parte mais importante desse dia, é a parte mais importante para você. Porque sempre será para você. Porque se a gente ficar com essa ilusão que alguém vai nos acessar, alguém vai nos achar, alguém vai ver, podemos ficar frustrados, nos decepcionar, e aí isso acaba gerando muita dor, insegurança. Então, se coloque nesse lugar de importante, né? Eu sou especial. Às vezes ela fala, você olha no espelho e fala que eu sou especial. Não, olhe para dentro. Se olhe no espelho, não. Olhe para dentro. Sinta que você é especial. E por que você é especial. Ok? Acho que é isso. Não olhe no espelho, olhe para dentro. Dentro tem muita coisa legal. Foi só se olhar, sinta. Sinta. Eu acho que é a construção que eu realmente estou entendendo. É quando eu me olho e vejo, mas eu principalmente me olho para dentro e sinto aquilo que eu estou. Sim. E como deverzinho de casa, tenta, se assim você achar que vai agregar na sua vida, tenta tirar um tempinho só para você essa semana. Não sei, para assistir um filme, para assistir uma série, para pegar o seu cafezinho, parar na janela e ficar olhando para o céu e ver. Já viu as nuvens passando assim devagarzinho? O vento sopra, as nuvens vão passando. Tirar um tempinho para assistir vídeo.
eu queria nem que ele assistisse nada, assim, seria muito bom, acho que pegar esse café ou esse suco, enfim, ou esse chimarrão, será o que você gosta de tomar ou comer, mas olhar mesmo, né? Acho que contemplar algumas coisas, contemplar a sua casa, aquilo que tem fora, se tem um quintal, se tem uma varanda, se você tem acesso ao céu, olhar para o céu, se é possível, faça isso, né? Acho que tentar se desconectar um pouquinho de tantas coisas que a gente tem que ver, né? Tem tanto conteúdo para a gente assistir. Tenta hoje, amanhã, fazer isso por você, tá? Acho que é uma, né, Rafael? Para ver como você vai sentir. Ver como que você vai se sentir. Não é fácil não, tá, gente? Tá pensando que é fácil? Não é fácil. E aí você vê o nível de... Para dar Oi? essa sensação, que eu fico. É, Como por lidar com essa dentro, sensação? eu lembro de um começo. Gente, eu vou falar agora, aí eu vou denunciar, né? O quanto que. Eu lembro de quando saiu aquela a geladeira frost free, que não fazia gelo. E aí tinha um comercial que a mulher ficava assim, sentada. Poxa, eu vou fazer o quê na quarta-feira? Porque ela tirava a quarta-feira para descongelar a geladeira. O freezer, que ficava aquele gelo caindo, aquela água escorrendo. Eu sei que eu já tive uma geladeira assim na minha infância, né? Na minha adolescência. A geladeira tinha aquele congelador que ficava cheio de gelo. E aí, quando veio a geladeira frost free, eu lembro desse comercial. A mulher falou assim: Meu Deus, eu vou fazer o que na quarta-feira agora? Tipo assim, ela tinha todo o tempo livre, mas ela não sabia o que ela ia fazer com aquele tempo livre, porque ela estava tão acostumada a passar o dia descongelando a geladeira, que ela ficava perdida com esse tempo vago. O que eu vou fazer com tanto tempo vago? Acho que é isso que acontece quando a pessoa desconecta do celular, do notebook, enfim, qualquer rede social, e você fica ali meio que fala, vou fazer o quê? É angustiante, mas aprenda a lidar com essa angústia, né, de ter acesso a você, perceber outras coisas e não só uma tela na sua frente. Tá bom? Acho que é isso, né, Rafael? Um beijo para vocês, se É, cuidem, fiquem conectados com aquilo que faz sentido para sua vida e um beijo na alma de vocês, tá bom? é isso. Um beijo para vocês. Não se esqueça, tá? Saindo da live, vai lá na live que vai ficar aqui no meu canal e deixe o seu comentário. Esses comentários que vocês fizeram aqui na live, ele não fica depois lá no feed. Então vai lá e deixa vários, não um texto, não é vários textos, vários comentários. Anota lá as melhores partes, as frases que você achou interessante, as lições, algo que você gostaria de acrescentar, tá bom? Não se exponha muito sobre o seu pessoal, fala mais sobre essas ideias boas para compartilhar com o próximo também. Se inscreva no nosso canal do YouTube, maravilhosamente. Se inscreva no nosso Instagram, Facebook, maravilhosamente, que lá vão estar os melhores cortes dessa live. E mês que vem nós estaremos de volta com uma live. Nós teremos uma live por mês, tá? Siga a nossa psicóloga Cláudia Mello no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bom, e é isso. Um grande beijo, minha amiga. Tchau, Sempre tchau. bom estar com você.